Olá, mamães! Eu sou Natália, sou mãezinha da Liz, sou advogada. E no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês que a gente conseguiu fazer o desmame total daquela gatinha. A gente fiz o desmame total dela. Eu achei que seria mais difícil, tá? Então, se você, mamãe, tá neste processo, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te contar exatamente como é que eu fiz pra você tentar na sua casa, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu não queria fazer um desmame que ela ficasse chorando, muito, que fosse sofrido pra ela. Então, eu procurei fazer um desmame gentil. Como que faz um desmame gentil? Busquei muita informação na internet. A maioria das pessoas quer vender curso sobre o assunto e não dá informações concretas, né? Porque as pessoas querem que você compre o curso, então elas não dão as informações direitinho, da forma que a gente quer, né? Tipo assim, o que eu faço? Passo a passo. Então nesse vídeo eu vou te dizer o passo a passo que eu fiz e que deu certo. E você pode tentar na sua casa, tá? Não quer dizer que vai dar certo pra você, mas eu espero sim que dê. E se der, você volta aqui pra me contar, tá bom? O que foi que eu fiz? Primeira coisa, a Lígia tá com 2 anos e 1 mês, né? Ela fez 2 anos e 1 mês no dia 5, hoje é dia 7. Então já tá com 2 anos e 1 mês. A minha meta, desde que ela nasceu, desde que eu tava grávida, era que ela amamentasse durante 2 anos, né? Pra fazer o ciclo completo ali da OMS, das recomendações da Organização Mundial da Saúde. E essa era a meta. 2 anos, eu falei, não vou passar de 2 anos, porque eu não quero, tá? E isso é uma coisa muito importante pra você, tá, mamãe? Você não tem que amamentar quando você não quer mais, tá? Com 1 ano, com 2 anos. Quanto mais tempo você amamentar, excelente, mas depois de 2 anos também, assim, o leite sempre vai ser bom, tá? Ao contrário do que as pessoas falam, a gente continua produzindo. Então, e a gente produz para as necessidades do bebê, né? Então, assim, por exemplo, a Alice teve pneumonia com quase 2 anos. E o que manteve ela forte foi o leite materno, porque ela ainda mamava. E ela não aceitava comida. Nos primeiros dias ela não aceitava nada de comida. Então, assim, ela só mamava. A mãe fica acabada, né? Porque quando o bebê mama muito, a gente... pra quem não sabe, né? Pra quem aí viu papais, os papais que não sabem. Quando a gente amamenta, é como se a gente estivesse fazendo atividade física. Então, meia hora de amamentação é meia hora de atividade física intensa, tá? Esse é o tipo de energia. É como se a gente estivesse doando a energia nossa pro bebê, tá? Não sou eu que tô falando. É a ciência que diz, tá? Então, assim, amamentar é muito cansativo e ficar 12 dias no hospital com um bebê que só tá mamando é mais cansativo ainda. Ela já tava mais voltando ao nosso desmame, né? Que é o que eu vim falar. Eu consegui fazer o desmame da seguinte forma. Falei, nossa meta 2 anos. Quando a gente começou a chegar nos 2 anos, né? Depois dessa internação, tá, 1 ano e 11 meses ali, eu comecei a falar com ela. Falei, filha, você já tá grande, o TT tá indo embora, vai chegar um dia que ele vai embora. Contei essa história pra ela, né? Porque assim, meninas grandes não precisam mais de mamar, né? Não precisam mais do TT. Então, assim, você já come, você já bebe água, você já bebe suco, né? Você já come frutinha. Então o TT ele começa a ir embora, tá bom? Por quê? Porque você não precisa mais do TTzinho pra você se alimentar, pra você se hidratar. E comecei a falar isso pra ela todo dia. Então, assim, ela já vai pra escola, né? Já contei isso aqui também. Então, ela já passa o dia inteiro sem mim. Até porque eu comecei a trabalhar, voltei a trabalhar o dia inteiro. E ela foi pra escola. Consequentemente, a gente passa dias separados. Então, não tem amamentação, né? Eu não mando leite pra escola, gente. Ela come o que tem lá, né? Então, já assim, ela já tava mamando quando acordava. Aí passava o dia na escola. Quando chegava, a primeira coisa que ela pedia era o TT. Aí mamava. Aí depois eu dava janta pra ela, né? E aí depois ela tomava TT de novo pra dormir. Então ela tomava TT 3 vezes, né? Durante a semana. E no final de semana eu deixava ela em nível de demanda de novo. Quando ela pedia, eu dava. Quando ela pedia, eu dava. Né? Mas aí, com o tempo, sim, com o passar dos meses, eu vi que às vezes ela pedia, no final de semana, quando ela tava comigo, ela pedia, mas porque ela tava com sede, sabe?
Brincou, 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 mamãe, tetê, sabe? Então assim, fala, filha, você tá com sede, não é? Você quer água? Aí comecei a oferecer outras coisas. Você quer água? Você quer comer? Você quer não sei o quê? Você quer uma frutinha? Você quer uma melancia? Sabe? Comecei a fazer esses oferecimentos de coisas pra ela no lugar, quando ela pedia o peito. E aí, no começo, às vezes ela falava, não, quero tetê. Aí eu dava tetê. Quando ela aceitava, eu dava outra coisa que eu tinha oferecido. E eu comecei, assim, sempre que ela pedia, eu oferecia outra coisa. Sempre que ela pedia, eu oferecia outra coisa. Sempre que ela pedia, eu oferecia outra coisa. Simples assim, gente. E aí ela começou a aceitar as outras coisas com mais frequência, né? Ao longo desses meses, tá, gente? A gente começou a ir, desde que ela foi pra escola, né? Então, em fevereiro que ela foi pra escola. E a gente foi nesse processo meio que bem tranquilo, sabe? Sem forçar. Quando ela batia o pé, que ela falava, não, eu quero tetê, eu dava tetê. Aí chegamos agora aos 2 anos, e aí, né, com 1 ano e 11 meses, igual eu falei, eu já comecei a falar pra ela que tava indo embora, que o tetê tava indo embora, que o tetê tava cansado e tudo mais. Aí eu comprei a joiazinha da Lacto, né, pra quem não sabe da Lacto eu vou deixar aqui. Eu tenho essa história no Instagram, gente, porque foi muito engraçado. Ela fez os 2 anos, eu falei, vou comprar a joiazinha da Lacto pra gente fazer de leite materno. E aí, ela... eu faço uma coisa lúdica com ela, sabe? Assim, já tô falando pra ela que tá indo embora. Aí quando chegou o negocinho, eu falei pra ela, filha, olha o que o TT mandou pra você. Mandou uma joiazinha pra gente fazer a despedida. A despedida do TT. Falei pra ela, tranquilo. Aí ela, um coraçãozinho, ficou toda feliz, um coração, não sei o que, não. Mas a gente não fez, tá? Falei, vou trabalhando durante a semana com ela. Depois que chegou a joia, né? Vou trabalhando durante a semana com ela essa questão da joia, que a gente vai fazer a despedida do TT e tudo mais. E no sábado de manhã, eu falei, vou fazer a joia com ela. Vou extrair leite para poder fazer a joia para ela, pra gente poder fazer a joia esse final de semana, né? Hoje ou amanhã. E aí a gente, né, fazer a despedida do TT. Gente, eu tentei extrair leite de todas as formas do meu peito, não saiu. Simplesmente não saiu. Aí ela acordou no sábado cedinho e tal. Tomou café da manhã. Não, e ela pediu peito. Aí eu dei. Aí quando ela terminou, eu perguntei pra ela, eu falei, filha, quando você mama? Porque na minha cabeça eu falei assim, vou deixar ela mamar, porque eu consigo extrair o leite depois, né? Gente, não. Aí eu perguntei pra ela, filha, quando você mama, sai leite? Ela disse, não. Ela na minha cara, ela falou assim, não. Gente, eu contei essa história, o povo passou mal de rir. Ela disse que não. E eu não sei realmente se não sai, né? Porque assim, o peito, tá? Pra quem não sabe, o peito ele não é estoque, ele é produção. Então assim, a gente estoca quando no comecinho ali nos primeiros meses, porque o corpo da mãe ainda tá se adaptando à quantidade de leite que o bebê precisa, então acaba enchendo, né, o peito. Mas depois de uns meses, gente, regulariza e só vem o leite mesmo quando a criança tá mamando. Então assim, ela tá com 2 anos, tem muito tempo que eu não sei o que é o peito ficar estocando leite, né? E aí, ela disse que não. E eu olhei pro peito, assim, depois que ela largou, e realmente, antes ficava um pouquinho de leite, assim, sabe? Quando ela terminava assim, aquela meio que a babinha, assim, sabe? Ficava. Dessa vez não teve mesmo. E aí, a minha ideia de fazer a joia foi tipo, ai, gente, quando ela falou não, meu marido deu uma gargalhada tão grande. Aí eu pensei, ela tá pronta, né? Aí ela foi dormir na minha sogra nesse dia, no sábado. Então ela dormiu pela primeira vez, o sono noturno, sem mamar antes de dormir, né? Porque eu sempre coloquei ela pra dormir, ela sempre dormiu aqui em casa. Primeira vez, né, que ela dorme fora de casa. E ela sempre dormiu, mamava antes, depois de dormir. E aí, quando ela voltou pra casa no domingo de manhã, eu falei, agora eu vou tirar completamente. Aí quando ela chegou, ela tava morrendo de saudade, minha avó ficou agarrada comigo, tal. Aí, de manhã ainda, ela pediu de novo o peito. E a gente já não tava mais mamando de manhã, assim, né? Eu já tava meio que barrando, oferecendo outras coisas. Aí eu falei com ela assim, falei, filha, você lembra que a mãe falou que o TT ia embora? O TT foi embora. Aí ela chorou, gente. Nessa hora eu quase desisti. Porque foi choro muito sofrido, que era o que eu não queria. Ela chorou. Minha mãe tava até aqui em casa, minha mãe tinha acabado de chegar. E ela chorou bastante. E no que ela chorou, eu quase desisti, mas assim,
ela chorou não foi muito tempo, sabe? Porque quando a criança tá chorando, né, que a gente sabe que tá sofrendo, que é sofrido, dói tanto na gente, né, a gente que é mãe, dói tanto que a gente, sei lá, parece que foi uma eternidade, mas não foi. Foi coisa rápida, assim, ela deve ter chorado, sei lá, uns 5 minutos. E aí eu comecei a conversar com ela, falei, olha, o TT foi embora, mas a mamãe tá aqui, nananã, abracei ela, e ela chorava. Aí eu falei assim, olha, vamos pintar, vamos desenhar? E ela parou de chorar, gente. Pegou os giz de cera, vamos lá pegar os giz de cera. Peguei os giz de cera, peguei a cartolina que a gente gosta de, né, que eu uso pra gente desenhar e tal. E ela parou de chorar, esqueceu. Completamente, tá? E aí, já que ela esqueceu, fiquei. Aí depois ela foi brincar com a minha mãe e tal, tava aqui, enfim. E eu fui fazer almoço pra gente e tal. Aí ela foi lá pra cozinha, foi ajudar no almoço, que, né, ficar mexendo nas coisas lá enquanto fazia comida. Ficou, então assim, esqueceu. Só que na hora de tirar a soneca, a gente almoçou, né? Na hora de tirar a soneca, aí ela quis de novo, né, porque... Só que eu falei pra ela, falei, filha, não tem. Só que ela não chorou, tá, gente? Não chorou mais. Ela ficou assim, deu uma choramingada, assim, mas não foi aquele choro, sabe? Igual ela tinha dado de manhã. Foi uma choramingadinha assim, tal, e não queria dormir. Ela simplesmente não queria dormir, porque assim, se não tem, né, não tem o TT, não vou dormir também. Aí eu falei pra ela assim, você quer dormir no carrinho, então? Aí ela quer. Aí eu peguei e coloquei ela no carrinho, desci. Fui andar ali debaixo das árvores com ela. E aí ela dormiu rapidinho mesmo. E ficou dormindo um tempão no carrinho, sabe? Aí acordou, dei lanche, tá. Aí quando foi de noite, na hora de dormir, eu falei, cara, vai ser o caos. Pensei, nossa, vai ser o caos. Porque, né, é a hora do sono noturno, é a hora que o TT nunca falhou, né? Durante o dia ela já estava acostumada a não ter, apesar dela ter chorado de manhã assim, ela tava mais saudade de mim porque ela tinha dormido na casa da avó. Mas o sono noturno eu falei, cara, agora vai ser a hora que a gente vai ter que aguentar, né? Que a gente vai ter que segurar. Gente, foi a hora mais tranquila, juro pra você. Ela pediu, eu falei, olha, não tem, o TT foi embora, lembra que a mamãe falou pra você que o TT foi embora? Aí ela foi embora. Aí ela, igual de tarde, na hora do cochilo, ela não queria dormir também, ficou enrolando pra dormir. Aí foi a hora que eu peguei a joia e falei assim, vamos fazer a despedida do TT? Aí eu peguei os negócios da laca, eu sentei com ela na mesa e a gente foi fazer a joiazinha. Aí fiz com ela, pronto, quando ficar pronta você vai ter um coraçãozinho do TT, nananã. Aí, esse vídeo aqui, gente, fiz com ela rapidinho, é bem simples o processo, né, você coloca... Aí falou assim, como é que eu fiz? Gente, tive que usar leite de vaca, porque eu simplesmente não consegui tirar leite, né? Então, eu tive que usar um pouquinho de leite de vaca, peguei emprestado da Leitíssimo, um pouquinho de leite e fiz a joia. O importante é o símbolo, né? Apesar, eu queria fazer com leite materno, mas não deu, né? Então, o importante é a intenção. E aí eu fiz com ela, tal, a gente fez. E aí depois que a gente fez, ela... Já tava bem tarde, já ela tava super cansada, mas ela ainda não queria dormir. Aí eu falei com ela assim... Aí ela veio de novo pra aconchegar, né? Só que ela queria... Não chorou, tá? Mas pediu. Aí eu falei pra ela assim, filha, veja bem. Como é que você dorme lá na escola? E lá na casa da vovó, como é que foi que você dormiu? Você só deitou e fechou o olho, não foi? Aí ela olhou pra mim assim, sabe? Com aquele entendimento. Eu vi no rostinho dela que ela tinha entendido o que eu tava falando. Eu falei, então, aqui você pode fazer igual. A mamãe deita lá com você. Aí ela, tá bom, vamos deitar, vamos pra cama. Aí ela me chamou pra cama, aí a gente deitei com ela. Gente, sem drama. Coloquei ela em cima da cama, deitei do lado. Ela deitou, ela se arrumou do jeito que ela quis, sabe? Não ficou nem em cima de mim, porque ela tava dormindo em cima de mim, todas as noites. Ela simplesmente se ajeitou e dormiu. Coisa assim, de 3 minutos ela tava dormindo. E eu, tipo, sem acreditar. Totalmente sem acreditar. Esse aqui é o diálogo meu marido. Dormiu. Sim. Eu fiquei sem acreditar que isso tinha acontecido. E falei, cara, não é possível, tá bom demais pra ser verdade. Acho que no outro dia, amanhã ela vai ficar pedindo de novo, quer ver? Será? Aí no dia seguinte, né, isso foi no domingo, né, de domingo pra segunda. Quando foi na segunda-feira,
A gente tá na terça-feira hoje, tá, gente? Quando foi na segunda-feira, a gente passou o dia juntos. Ela volta e meia, ela vinha em mim e falava assim, o TT foi embora? Tipo assim, perguntava, sabe? Eu falei, o TT foi embora, filha. Aí ela, sabe? Encerrava o assunto e saía. Super tranquila, não chorou nenhuma vez, não reclamou, não choramingou, sabe? Ela simplesmente entendeu e passou o dia super tranquila, pediu outras coisas, aceitou outras coisas. Fez a soneca também mais tranquila, não precisei pôr no carrinho, deitei com ela na cama, coloquei. Aí a soneca foi um pouquinho complicada, que ela quis, sabe, ela não queria dormir. Aí eu deitei com ela lá e falei pra ela, filha, a mamãe vai colocar o Vicente pra dormir, tá bom? Se você não quiser dormir, tudo bem, mas a mamãe vai colocar o Vicente. Aí ela deitou do lado, eu coloquei umas musiquinhas de niná, sabe, da corujinha, a corujinha que faz. E aí ela dormiu um tempão também, tirou um boa soneca. E à noite, aí foi assim, o diferente de todos. Lembra que eu falei pra vocês que ela tá dormindo na minha cama desde que ela fez 1 ano? Porque ela simplesmente pegou lá, aquela angústia de separação, com o início da fase escolar, ela não quis mais sair da minha cama. Então, aí na segunda noite, segundo dia sem o TT, né, pra dormir, terceiro dia no caso, né, porque no sábado ela também dormiu sim, porque ela tava na minha sogra. Mas assim, o segundo dia comigo, né, sem o TT, ela simplesmente, eu falei com ela, filha, tá na hora da gente dormir, tá? Vamos deitar? Aí aí ela falou, vamos. Aí ela entrou no quarto dela e falou, vamos dormir aqui? Vou dormir aqui. Aí você vai dormir no seu quarto? Eu até estranhei. Aí ela, Aí eu perguntei de novo, você vai dormir no seu quarto? Na sua cama? Aí ela, Aí ela entrou no quarto, subiu na cama, deitou nas coisinhas dela. Aí eu sentei, né, do lado, que a cama dela aqui é essa, gente. Por isso que eu tô gravando aqui. Ai, porque eu nem acredito nisso. E aí ela deitou, simplesmente deitou. Aí eu perguntei pra ela quem que ela queria dormir, se ela queria dormir com a Bebel ou se ela queria dormir com o Pocotó. Aí ela escolheu a Bebel. E aí ela dormiu, ela deitou, tal. Demorou um pouquinho mais pra dormir, mas assim, super tranquila, sabe? Ela mesmo se ajeitou, aí virou pra um lado, se ajeitou pro outro. Quando ela dormiu, eu levantei, ela não levantou atrás. Eu levantei, saí, deixei a porta do quarto aberta aqui, né? Porque eu imaginei que ela ia acordar e me chamar. Não aconteceu, gente. Simplesmente não aconteceu. E eu vou dizer que o meu sono foi super leve essa madrugada. Porque simplesmente eu fiquei esperando ela aparecer lá no quarto. Eu jurava que em algum momento, entre meia-noite e, enfim, depois da meia-noite ela ia, depois saísse aquele primeiro sono, sabe? Ela ia levantar e ia pra lá ou ela ia me chamar. Então assim, eu dormi com um sono muito leve essa madrugada, muito leve. E ela só foi chamar mesmo 4 horas da manhã. Quando foi às 4h15, ela chamou mamãe. Aí Danilo levantou, né? E veio ficar com ela. Aí ela viu ele aqui, ela voltou a dormir, sabe? Ele dormiu com a mão. Ele disse que teve que dormir com a mão aqui em cima dela, assim, pra ela saber que ele tava aqui. Mas dormiu, sabe? E foi isso. Então assim que a gente fez o desmame. Foi um desmame super gentil. Teve um pouquinho de choro, eu acho que é natural, acaba tendo mesmo. Eu acho que talvez crianças muito maiores, se você tiver intenção de amamentar até os 3, 4 anos, talvez a nível de compreensão seja mais fácil, no sentido de não chorar. Mas com 2 anos, vai dar uma choradinha, não tem jeito. Mas assim, foi super gentil, gente. Eu não quis nenhum daqueles métodos que, sabe, você fala pra criança que o peito tá machucado, que não sei o que, e mostra. Sim, que eu vi várias pessoas, né? Eu conversei com muitas mães, né? Muitas amigas, assim, que fizeram desmame. E geralmente esses métodos que elas usavam, e eu não queria fazer isso, sabe? Porque eu não queria que ela ficasse chorando horas e eu tivesse que ficar consolando. Eu queria que ela entendesse o processo e eu acho que dentro do possível foi super tranquilo. Eu acho que ela entendeu muito bem o que aconteceu. E é isso. Essa foi a técnica que eu usei. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu comentário aqui, seu like. Me conta como foi seu processo de desmame. Me conta se você está querendo fazer, se você precisa de mais alguma outra informação que eu não passei nesse vídeo.
Me conta, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta. É muito importante pra mim, pra gente manter aqui vivo esse canal. Um beijo, falou e tchau!